Então vamos ouvir a palavra de Deus? Abra a palavra do Senhor comigo. Na carta de Paulo aos Romanos, hoje Santa Ceia do Senhor. Vamos comigo em Romanos 3, capítulo de número 24, no versículo de número 31. Você quer aprender muito acerca da palavra de Deus? Você precisa vir aos domingos, porque a carta aos Romanos, ela é a exposição do Evangelho de Deus, amados. Romanos 3, 24, quem encontrou, diga glória a Deus. A versão da Bíblia que eu estou utilizando, ela é atualizada, mas ela é bem fácil de compreender, ela não tem muita diferença da Almeida Revista e Corrigida, mas é por causa que para uma exposição, a Bíblia atualizada e a NVI são as mais próprias para trazer a linguagem um pouco mais simplificada. Diz aqui, Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Pastor, que linguagem complicada, mas você vai aprender tudo o que está escrito aqui, amados. Você crê que Deus ele vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, vamos pedir a direção de Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, a nossa incapacidade ela é brutal, Pai, de entendermos as coisas do Senhor. Meu Deus, na nossa mente tem um bloqueio que tenta nos impedir de chegar mais perto de Ti. Por isso, meu Deus, nós pedimos agora que o Senhor, meu Deus, arranque o ferrolho da nossa mente e, meu Deus, faça com que essa palavra que vai ser ministrada, ela nos anuncie a Cristo como o único Salvador. E, meu Deus, que cada pessoa que está aqui, ela seja alcançada não por palavras, mas pelo Teu Evangelho Salvador. Pai querido, nós damos total liberdade para o Senhor falar da maneira que o Senhor quer falar. Então toma as nossas vidas nessa hora, abençoa-nos com o sermão, meu Pai, da Tua palavra. Se for necessário, nos exorte, mas não nos deixe sem a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se sentar. Amados, eu vou fazer uma recapitulação breve de tudo o que aconteceu até aqui, para você entender aonde que Paulo está dizendo o texto que nós lemos. Paulo, ele vai escrever para a igreja de Roma, mas Paulo ele nunca esteve em Roma, ele nunca tinha estado ali até então. E ele vai escrever essa carta da cidade, do país da Grécia, mais precisamente porque ele está indo a Jerusalém levar uma oferta
para os irmãos, os cristãos que estão ali na Judéia, que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, porque havia uma grande fome ali em Roma, e os cristãos que ali estavam foram obrigados a sair dali, deixando tudo o que tinha para trás, chegando em Jerusalém em grande aperto. E Paulo, ele como um bom cristão, e o cristão, ele tem que se compadecer com a necessidade que o outro tem. Ele vai arrecadar uma oferta e ali ele vai para suprir as necessidades dos irmãos que ali estão. E Paulo, quando ele fica sabendo como que está o evangelho em Roma, Paulo ele vai escrever para os cristãos que ali estão, para a igreja que ali está, anunciando o verdadeiro evangelho. E Paulo, ele vai anunciar o verdadeiro evangelho, combatendo e quebrando todo tipo de achismo que pudesse haver na vida de qualquer pessoa. E ele vai fazer com que o evangelho genuíno seja apresentado. E o evangelho genuíno, sabe o que ele faz? Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é homem, se é mulher, o verdadeiro evangelho, ele pega todos. E ele, através de um argumento irresistível, ele vai combater primeiramente os pagãos e gentios, que tinham a desculpa de não ter a lei e não ter a palavra escrita e de nunca terem ouvido a palavra, talvez terem a desculpa de não crerem em Deus por isso. E Paulo ele diz, não, vocês têm aí, o céu anuncia a glória de Deus, o ar que você respira vem de Deus, então que ninguém nunca tenha pregado, você tem motivos para crer em Deus. E aqueles homens, eles vão se afundar no pecado, na idolatria, e Paulo ele vai dizer para ele, vocês são culpados. E aí depois Paulo pega os moralistas, aqueles que se achavam melhores do que os outros, mas tinham um defeito muito grave, porque eles condenavam o pecado que eles faziam nos outros. Igual se eles mentissem, e vissem alguém mentindo, eles diziam, você não pode mentir, é feio, mas ele mesmo não se condenava. Então Paulo ele vai dizer, vocês são piores, porque vocês sabem e condenam nos outros aquilo que vocês não condenam em vocês. E aí ele vai entrar numa terceira categoria, que era os judeus que se achavam melhores do que todos. E ele começa a dizer que os judeus também pecaram, que todos estão em pecado, porque os judeus, por exemplo, eles faziam coisas, eles pregavam que não podia furtar, mas se eles chegassem num templo pagão e vissem um templo de ouro, ele falava, não vamos pegar o ídolo, mas vamos pegar o ouro do ídolo. E aí eles faziam o ídolo do dinheiro no seu próprio coração. Então Paulo ele vai dizer, vocês também pecaram. Então ele coloca todo mundo na condenação de pecador. E o salário do pecado é a morte. Ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí Paulo, ele depois que ele coloca todo mundo igual, eu, você, todos nós igualmente, ele abre os portões da graça de Deus, anunciando o evangelho de salvação através da justificação que há somente em Cristo. Somente Cristo pode justificar o pecador. Não tem Maria, não tem Kardec, não tem ninguém. Ele coloca Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E aí, semana retrasada, nós aprendemos que a graça, ela é gratuita, mas não é barata. O que é a graça gratuita? Aquela que abona o pecado, mas não justifica o pecador. Aquela que o pecado é perdoado, você já viu? Quando você era católico, você ia confessar, o padre falava assim, reza 500 Ave Maria para o seu pecado ser eliminado. Mas e o pecador? Não adianta de nada. Nós aprendemos a orar o Pai Nosso aqui, falando, perdoa-nos as nossas dívidas, não perdoai as dívidas, porque se a dívida for perdoada e o pecador não, você continua condenado do mesmo jeito. Então,
Paulo, ele agora, nesse texto que nós lemos aqui, ele vai apresentar os fundamentos da justificação, que é Cristo e a sua cruz. Porque somente com a morte de Cristo, Deus ele pode justificar justamente o injusto. E eu quero que você se atente nesse texto que nós lemos, preste muita atenção na linguagem que Paulo ele está usando aqui. Ele vai usar 4 linguagens nesse texto que nós lemos. Diz aqui no versículo 24, eu quero reler com você, Romanos 3, 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós podemos ver a nossa atenção ser chamada é pela palavra justificado. Paulo ele está usando a linguagem de um tribunal. A palavra justificado é um veredito de um julgamento que com certeza tem um juiz, tem um réu e tem um processo. Quem é o juiz do julgamento, igreja? Deus. É Ele quem está julgando o povo. É Deus. Quem que é o réu? Levanta a mão aí. Você é o réu. É você que é o réu. E o processo que está correndo, o réu merece condenação por causa dos pecados. E aí, no caso, ao invés de receber condenação, ele recebe absolvição. O réu tem todo o processo para receber a culpa nesse julgamento. Mas ele é absolvido não porque ele é justo, mas porque um justo recebeu toda a culpa que você tinha e morreu no seu lugar. Isso, a justificação é um ato legal, não pode ser contestado. É algo que a lei autoriza. Então, a primeira linguagem que ele vai usar é a linguagem do tribunal. Você foi justificado por um justo que levou a sua culpa no seu lugar. Mas aqui mesmo no versículo 24, ele vai usar a segunda linguagem, que é a linguagem do mercado de escravos. Diz aqui, versículo 24 mesmo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra que nos chama atenção é a palavra redenção. E ela, na linguagem grega, ela é falada assim, apólitrusis. Apólitrusis, que quer dizer, ela nos dá a ideia do mercado de escravos. Hoje não se tem mercado de escravos mais. Mas antes o que acontecia? Uma pessoa, ela ia no mercado de escravos, encontrava ali uma pessoa, um escravo que ela queria, olhava os dentes dele, olhava o porte que ele tinha e comprava para ele, tirando a pessoa das mãos daquele antigo dono. Ou talvez, se a pessoa ela precisasse de um eunuco que tivesse alguma instrução, ela ia no mercado de escravos e com certeza ela encontraria. E essa palavra, ela dá essa ideia de uma pessoa que compra alguém e tira das garras do antigo dono. É como se ela estivesse resgatando aquela pessoa de um momento de sofrimento. E, amados, nós temos que entender isso. Tem pessoas que dizem assim, que Deus comprou. Mas, na verdade, quando nós analisamos, nós vamos ler muitas vezes a palavra comprar, mas nós fomos resgatados. Mas vamos entender, se Deus ele comprou, nos comprou, ele comprou de quem? Hein? Ele comprou de quem, igreja? Não.
O preço foi pago a quem? Se ele comprou, ele teve que pagar um preço. Se ele comprou de quem? E o preço foi pago a quem? Porque às vezes a pessoa, ela pensa mesmo, não, nós fomos comprados das mãos do diabo. Negativo. Negativo. A Bíblia não fala que nós fomos comprados da mão do diabo. Foi ele que criou você? Você foi criado pelo Satanás? Que dia que ele te comprou para você ser comprado por ele de novo? Você não foi comprado das mãos do diabo. E vamos entender isso melhor. Deus, ele nos criou. Ele nos criou. Aí o homem foi e pecou. Havia uma barreira entre nós e Deus. Essa barreira chama o quê? Hein? Pecado, né? O pecado é a barreira. Vamos colocar assim. Se tem uma barreira entre duas pessoas numa situação normal, vamos colocar assim, você brigou com alguém. Você brigou. E quer se reconciliar com alguém, com essa pessoa. Vamos colocar, se você chutou a canela da pessoa, quem que tem que pedir perdão? Você ou a pessoa? Você, não é verdade? A reconciliação parte do ofensor, não daquele que ofendeu. Mas, amados, no caso de Deus, o homem pecou, havia uma barreira, Deus estava ofendido e ele tomou a iniciativa da reconciliação. Quer ver comigo? Vamos comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, deixa marcada em Romanos 3, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19. Olha só o que a palavra de Deus ela diz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número... Vou ler o versículo de número 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, a iniciativa partiu daquele que foi ofendido. Então, Deus, ele tomou a iniciativa da nossa salvação. Mas, amados, não é simplesmente tomar a iniciativa. Para que houvesse reconciliação justa, duas coisas precisavam ser feitas. A lei que você quebrou, ela ser justificada, ela tinha que ser consertada, e a justiça que você não cumpriu, ela tinha que ser satisfeita. Então Deus, ele tem duas opções: ou ele mata você e eu, ele pega você e consome, para a justiça dele e a lei dele, que o salário do pecado é a morte, ele tem que nos matar, ou então ele tem que pôr outra pessoa no seu lugar, que não seja pecador igual você e eu, que se não dá na mesma, para morrer no nosso lugar. E aí sabe o que diz a palavra? Diz a palavra do Senhor que ele vai providenciar o seu próprio filho para pô-lo no nosso lugar. Porque se ele pega um outro ser humano, ia dar na mesma. Ele pega o próprio filho dele, e diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo de número 3, amados. Você tem que amar esse Deus. Olha como esse Deus, ele é maravilhoso. Partiu dele a reconciliação. E diz aqui em Gálatas 3, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, ele, para que essa lei
não viesse sobre a tua vida, ele teve que morrer no teu lugar. Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz a palavra de Deus o seguinte, olha. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Deus, naquele momento, nem ele mesmo pode amparar o seu próprio filho. E diz a palavra do Senhor, lá em Isaías, que Deus ele vai punir você severamente no filho dele. Ele vai olhar e me ver e vai me punir no filho. A ponto de Isaías dizer que a Deus agradou moê-lo. Pensa bem nisso. Olha o tamanho do amor que Deus ele tem por você. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que as dificuldades elas tentem te abater, ainda que problemas aconteçam com você, nunca se esqueça disso. Tem um Deus no céu que te ama, que quer te ver bem e que sempre te levantará nas suas fraquezas. Esse Deus, ele irá fazer coisas maravilhosas. Amém? Então, amados, por isso que nós temos que morrer com Cristo. Porque quando morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele também. Amém, amados? Vamos ver aqui no versículo de número 25, Romanos 3, 25. Essa terceira linguagem que Paulo ele vai usar, e a linguagem do templo. E, amados, nós precisamos interagir para que nós venhamos compreender. Diz aqui no versículo de número 25, o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Se você tem caneta, passe um traço debaixo de propiciação. Mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Propiciação. A palavra propiciação, ela lembra qual palavra na Bíblia, hein? Você que é aluno de teologia aí, hein? Hein? Propiciação lembra do quê? Daquele móvel do tabernáculo, da tampa dele. Como é que é o nome da tampa? Amados, isso, a tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. E, amados, o que ficava dentro da arca? Era a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha três coisas. Tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de ouro com maná ali dentro daquela arca. E tudo isso tem um significado. Mas quem que podia pegar e entrar? Onde que ficava a Arca da Aliança? No Santo dos Santos. É como se estivesse no altar. Igual havia uma separação do lugar santo, que é onde vocês estão, e do Santo dos Santos, que é onde está aqui localizado o altar. Mas quem que podia estar e entrar no Santo dos Santos, hein? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez por ano que ele podia passar ali. E aí o que o sumo sacerdote ele fazia quando ele entrava? Ele vinha com sangue e derramava em cima daquela tampa do propiciatório. Ele pegava o sangue, ele levava um sacrifício, sangue de um animal sacrificado, e colocava em cima daquela tampa pelos seus e pelos pecados do povo. Mas eu quero te perguntar uma coisa.
Que sangue era aquele que ele levava? Hein? De qual animal? De um cordeiro, não é verdade? Mas sangue de cordeiro perdoa pecado? Então como que ele levava ali pelos pecados do povo? Como que ele fazia esse gesto, essa simbologia? Amados, entenda isso. Deus, quando o homem, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro, um cordeiro branco, sem mancha, sem mácula, e derramava em cima daquela tampa, Deus, diz a palavra do Senhor, que ele passava por cima, fazendo aquele sangue propício. Ele olhava para aquele sangue que representava o sacrifício do seu filho Jesus Cristo, e Deus, ele passava por cima, fazendo aquele sangue propício, porque lá na frente, lá na cruz, Deus iria punir os pecados daquele povo no filho dele. Você não vê? Quando o povo ele está instituindo a Páscoa, diz a palavra do Senhor que Moisés ele fala, ó, vocês cada um, israelitas, povo de Deus, pegue um cordeiro e sacrifiquem ele. O sangue deixem à parte. A carne vocês assem ela e comam vocês da sua família. Mas o sangue vocês vêm e passem na verga das portas, porque a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passará por cima. Mas Deus lá na frente vai punir os pecados desse povo no filho dele. Por isso, amados, que eu te pergunto uma coisa. Como que as pessoas que viveram antes de Cristo foram salvos? Abraão, Daniel. Você sempre quis saber isso, né? Como, pastor, que Daniel foi salvo? Se Jesus é o Salvador. Como, hein? Crendo no Cristo que viria. Todo mundo só pode ser salvo por Cristo, por Jesus. Uns olham para frente e nós olhamos para trás. Porque ele veio há 2000 anos atrás. Nós olhamos para trás. O Cristo que veio é o que nos salva. Ele em breve voltará. Mas nós olhamos para o sacrifício que foi feito lá atrás. Eles olhavam para o sacrifício que ia ser feito lá na frente. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por isso que somente Cristo, o Cristo que veio, ele é o único Salvador. Para os outros, o Cristo que haveria de vir, ele é o único Salvador. Não há outro como Jesus Cristo. Somente ele salva, somente ele liberta e somente ele transforma uma vida. Amém? E amados, a palavra expiação, propiciação, ela quer dizer aplacar a ira. A propiciação é para aplacar a ira. E vocês acham que Deus, ele estava irado com o pecado? Quem acha que sim, diga glória a Deus. Ô pastor, mas aí parece religião pagã. Aí parece religião pagã. Você lembra aquelas religiões que tem que sacrificar para aplacar a ira do Deus que está irado? E até hoje é assim. Você vê um tanto de gente fazendo despacho, fazendo oferenda, aí para aplacar a ira do orixá que está nervoso, que está bravo. Você não vê no fim de ano o tanto de pessoas no dia 31 de dezembro, ali pulando ondas, ou então entregando oferendas para Iemanjá para aplacar a ira da, entre aspas, rainha do mar. Como que tem pessoas que até hoje estão assim, parece, se nós formos olhar dessa premissa, parece, mas qual é a diferença do cristianismo para as outras religiões? É que as outras religiões, o homem, ele prepara o sacrifício para aplacar a ira de Deus. Mas no cristianismo, Deus, ele mesmo preparou o sacrifício para si mesmo. Ele mesmo preparou.
Por isso que diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, Deus, Ele se fez propício para que você viesse a ser salvo. Outra linguagem que Paulo ele vai usar aqui, em Romanos 3, no versículo de número 26, diz a palavra do Senhor o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra manifestação, ela no grego é endexis, e fala da revelação pública da cruz, de algo público. E ali no Calvário, a obra redentora de Deus, ela foi colocada diante de todos. Ali Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo por mim, por você, mas ali estava a vontade dele, por ele e para ele. Tudo que está sendo feito ali no Calvário, o homem não tem participação em nada. Quando Cristo ele morre na obediência do Pai, e amados, eu quero que você lembre das palavras de Jesus lá no jardim do Getsêmani. Agora que você sabe de tudo isso, imagina Jesus ele olhando para o cálice da ira de Deus e os pecados do povo inteiro, de toda a humanidade, desde a fundação do mundo, sendo derramados em cima de uma única pessoa. Por isso que Cristo, quando ele vê aquele cálice até fervendo da ira de Deus, aquela tristeza que ele vê o povo murmurando no Egito, a tristeza que Deus ele tem ao ver o povo se prostituindo com outros deuses, a tristeza que Deus ele tem hoje ao ver eu e você, às vezes, servindo a Ele de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer maneira. Tudo estava ali, fervilhando. E Cristo ali no Getsemane, ele fala: Pai, se for possível, passa. Mas diz que Deus, ele preparou Cristo, ele estava nele e reconciliou consigo o mundo. Sabe o que Deus ele está fazendo? Sentindo dor, amados, por mim e por você. Sentindo dor por nós. E aí Paulo, ele vai começar ali nos versículos finais perguntar: aonde que está a jactância agora? A soberba do homem, achando, não, Deus ele está fazendo um favor a si mesmo em me salvar, porque igual eu não tem. Eu tenho que ter lugar lá no céu. Aonde que está a soberba? Nada veio de nós. Nada. Nós não fizemos absolutamente nada para ser salvos e nem merecedores somos. Tudo é dele. Tudo parte dele. Por isso que Paulo ele vai usar aquele recurso de fazer a pergunta adiativa e ele mesmo responder perguntando: aonde que está a soberba do homem? Aonde que está, depois que você sabe da obra da redenção, que partiu dele, que ele preparou, que ninguém providenciou nada para ele, ele mesmo se faz justiça para aplacar a sua própria ira, para você e eu sermos salvos. Aonde que está a soberba? Não existe mais. Quando você entende a obra da salvação, não existe soberba no coração do homem. Sabe por quê, amados? Porque nós temos mania de dizer assim: Senhor, eu estou orando e nada acontece. Senhor, ai meu Deus, eu estou indo na igreja. Meu irmão, você entendeu o que ele fez por você?
e por mim. Ah, Senhor, eu estou devolvendo os meus dízimos. E ai, meu irmão, você não está entendendo que a obra da justificação, ela partiu somente dele. Tudo que nós fizermos para ele é igual. A palavra do Senhor, ela diz que as nossas obras de justiça, para ele são como trapos de imundícia. São como trapos. Aquele tecido velho, furado, que não serve para nada. Então, você começa a entender, e Paulo ele começa a apertar mais ainda o povo, ele começa a falar, ó, não tem exclusividade mais. Diz aqui no versículo de número 28, diz assim, versículo 27, onde foi a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. É quem tem fé em Cristo. É quem tem fé. A lei ela foi excluída pela fé no Filho de Deus. Quem crer no Filho de Deus, que ele morreu na cruz e crê que ele não morreu em vão, em breve verá a glória do Pai se manifestar na sua vida. É assim que exclui a lei, é pela fé. Aleluia! E diz mais aqui, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé? Mas que fé que você tem? Que fé? Ah, pastor, eu tenho uma fé maravilhosa. Amados, sabe, eu vou usar um termo aqui, uma passagem que talvez você vai até rir. Mas sabe o que é ter uma fé que não duvida? É a fé da Chiquinha, lá do Chaves, indo para Acapulco. Ela vai comprar um produto de limpar prata, sem ter prata dentro de casa, por causa que tem uma viagem sendo sorteada. Aí ela pega aquele produto e fala, comprei um produto, está tendo o sorteio, porque estava dando um número. Aí sabe o que ela faz? Ela faz as malas para ir para Acapulco e fala, agora só falta a gente ganhar o sorteio. Fé sem duvidar, até a mala já tinha feito. Sem duvidar. Já faz planos, projetos, sonhos. Já vive como se estivesse acontecendo. Na nossa vida é assim. Nós temos que viver aqui na terra como se o céu já fizesse parte de você. Porque foi para isso que ele morreu na cruz, para que não houvesse aquela barreira entre você e Deus, para que você possa levantar as suas mãos e sentir o toque do Senhor na tua vida. É para isso. A fé, amados, em Cristo faz com que toda lei, todo mal que você cometeu há anos atrás, que diz assim, você tem que morrer, porque o que deixa Satanás indignado, ele não fica indignado igual eu disse para você, porque o preço foi pago para ele. É porque Deus pagou o preço pela humanidade. Quando ele vê Deus justificando o povo, aí que ele fica desesperado. Aí que ele fica, não pode. Eles têm que ser condenados como eu vou ser. Ele não vai ser salvo. Ele quer que você seja condenado como ele vai. Mas quando Deus, ele resgata você, ele compra você para ele mesmo. Satanás, ele só tem um jeito de fazer com que você não entre na glória de Deus. Ele quer fazer com que você não creia em Cristo. Porque se você não crê, se você não andar com Cristo, se você não viver uma vida como quem crê em Cristo, naquele grande dia em que Deus ele vai julgar o homem, Satanás, ele vai conseguir levar muito junto com ele. Por isso que eu vou encerrar essa ministração dizendo para você, dá tempo.
Ainda dá tempo. Tudo partiu dele. Eu estou renunciando à minha vida. Eu sou cristão, parei de andar sem camisa, não estou mentindo. Poxa, parabéns, viu? Vou fazer um quadro seu e colocar o crente do mês, que não vale de nada, amados. Que não vale absolutamente de nada. Eu quero dizer para você que Satanás ele pode estar te acusando, dizendo, você vai para o inferno. Você vai para o inferno se você continuar vivendo uma vida desleixada, uma vida como se não creu em Cristo. Você vai mesmo. Aí ele está dizendo a verdade. O pai da mentira está dizendo a verdade. Não tem como. É um paralelo, é um paradoxo. Não tem como uma pessoa que foi limpa, quer se sujar e quer entrar num lugar limpo. Não dá. Você precisa hoje falar com Deus, Senhor, eu preciso de Ti, porque o que Ele fez, Ele puniu os seus pecados, até os de amanhã, no Filho dele. Até os daqui a um ano estão punidos em Cristo. Mas se você não crer no Filho de Deus, na verdade, você ainda não foi justificado por Deus. Pastor, eu preciso de Deus na minha vida. Então hoje, em nome de Jesus, deixa a sua vida errada de lado e vem ser feliz na presença de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. Vou pedir para você entender isso. A palavra de Deus, a lei, ela nos condena. Por isso que o sangue tinha que estar em cima daquela tampa. Porque o cajado de Arão mostra que ele foi escolhido por Deus e você foi escolhido por Deus. O pote do maná mostra que Deus é o Deus da tua provisão, é Ele quem te alimenta. É Ele quem te mantém de pé. Mas a lei que estava ali, ela nos condena. Por isso que o sangue era derramado em cima, para que a lei daquele que foi escolhido e alimentado por Deus, aquilo que condena ele estivesse debaixo do sangue, não houvesse condenação. Por isso que hoje, se você está aqui, ainda que você tenha andado errado, mas hoje você diz assim, pastor, eu quero mudar de vida, quero entregar minha vida para Jesus, chega de fazer a minha família sofrer, mas principalmente chega de fazer o meu Deus sofrer. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez você está se sentindo desanimado, principalmente, amados. Tem tanta gente desanimada, sem forças. Eu quero orar pela tua vida. Você que, por exemplo, diz assim, pastor, eu preciso pedir perdão para Deus. Vem aqui na frente. Você que quer pedir força para Deus. Está difícil a caminhada? Vem aqui. Vem diante do altar, vem falar com Deus, vem falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por nós. E a minha vida depende de Ti. Tudo parte dele, amados. A única coisa que parte de nós é o crer. Você precisa crer. É você quem parte com o pedido de perdão agora. A reconciliação
ela veio de Deus. Mas se você hoje entrou aqui, para que você vai sair com a mente culpada? Para quê? Não, vença esse pensamento e vem pedir perdão a Deus, vem falar: Senhor, eu preciso de força para romper as dificuldades, para romper o cansaço, o desânimo, a dor, para romper as feridas. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você, mas se você não lançar nele as suas ansiedades, onde que está a jactância? Será que você tem entendido a vontade de Deus? Pastor, eu preciso. Então, é a vontade de Deus, amados. Quando eu leio esse texto, eu ponho a cara no pó, por saber o quanto foi pesado. E a única coisa que Ele quer de mim é que eu creia, continue crendo, caminhando com o Senhor. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Você está firme com Deus? Glória a Deus pela tua vida. Vocês que estão aqui, vão falando com Deus, vão pedindo perdão a Deus. O Filho de Deus foi esfacelado. Ele foi moído por nós. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, está aqui a vida dos teus filhos, Senhor. E meu Deus, como somos gratos a Ti, Pai. Como somos gratos por tudo. E às vezes, meu Deus, nós estamos em tanto débito com o Senhor. Nós estamos em tantas falhas contigo, Deus. Mas nós cremos, Pai. Nós cremos num tempo novo, num dia novo. Por isso que os teus filhos estão aqui, Senhor. Diante do teu altar, pessoas que pedem força para caminhar. Pessoas que pedem, meu Deus, que a sua mão venha os conduzir. Pessoas, meu Pai, que necessitam de te conhecer mais e mais. Então, meu Deus, abençoa. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta o caído, o abatido, o desanimado. Levanta este, meu Pai, que não sabe mais o que fazer. Mas hoje, meu Deus, toma a atitude de colocar a tua confiança no Senhor novamente. Abençoa, Pai. Nós somos gratos a Ti. Levanta, meu Deus, aqueles que creem, porque a nossa fé está em Ti, ó Pai. A nossa fé está no Senhor. Então glorifica, exalte o Teu santo nome e nos abençoe, Pai, até o fim. Perdoe os nossos pecados, para a glória do Senhor, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.